É crermos na primeira aliança. É crermos que o casamento é até que a morte nos separe, conforme é pregado na Bíblia. Então, esse é o motivo certo. É entendermos que a família é projeto do Senhor e o projeto do Senhor é a primeira aliança. Essa é a vontade de Deus, eu Essa é a sou vontade de obediente e por isso eu desejo a restauração, porque Agora, Deus também deseja. se nós não entendermos isso genuinamente, se nós não crermos nisso genuinamente, não tem porquê, gente. Falando verdadeiramente, não tem porquê. Ainda mais quando passa sentido. 2 anos, 3 anos, 4 anos, por quê? Não faz sentido. Não faz sentido. Bem, e deixa eu só acelerar aqui rapidinho. Esse é o ponto. Né? A gente tem lá a Luciana, que entende que isso não é possível. Aí o Josival diz que quer ficar sozinho. Aí a Cristiane diz que não quer ficar sozinha. Esse é o ponto. É o respeito a todos. Nós somos seres individuais, então a gente respeita o posicionamento de cada um. Tá tudo bem, o que quer e o que não quer, o que consegue e o que não consegue. Porque assim é a Bíblia, é assim que Deus nos mandou nos relacionarmos com todos, respeitando o entendimento, a vontade, a crença de cada um, porque nenhum de nós é igual. Né? Esse negocinho aqui, ó, chamada digital, define que todos nós somos únicos, cada um é único. E se cada um é único e Deus habita em cada um de nós, Deus, pela sua uniforme graça, ele distribui os dons como ele quer e para quem ele quer, do jeito dele. Então, para uns, ele vai dar o discernimento de você consegue se tornar eunuco. Outros não, você de forma nenhuma. E Deus vai usar cada um a partir da sua forma e graça, conforme a vontade e soberania dele. É simples assim. A nós só cabe obedecer e respeitar. Só isso. Agora, o cuidado que a gente precisa ter é: eu decido ficar sozinha, eu decido pela não restauração do meu casamento, porque eu tenho dores. Aí é diferente. Eu decido pela restauração do meu casamento porque eu nunca mais quero passar por uma traição. Eu decido por não restaurar meu casamento porque homem nenhum no mundo é confiável. Eu decido pela não restauração do meu casamento porque eu não quero mais lavar a roupa do homem. Sabe, gente? Então é esse o cuidado que a gente tem que ter. Por que eu decido pela não restauração? Na maioria dos casos, são pelas dores e não pelo propósito. Quando tem o propósito, é isso que eu estou falando. Os 2 casos que eu acompanhei, os 2 casais que eu acompanhei, os 4 seguiram no propósito, sem fornicação, sem se casar de novo. E no caso dos meus professores, da minha professora, né, a mesma coisa. Né? Não houve traição, não houve divórcio no caso da minha professora. No caso dos 2 que eu acompanhei, sim. Mas eles chegaram juntos nessa conclusão. Foi uma coisa de paz, né? Não por dores. Cristiane Ribeiro, mas e a minha responsabilidade pela alma do meu cônjuge? Se eu decidir ficar só e meu cônjuge não? Cristina Ribeiro. Cristina, se alguém algum dia te informou que você é responsável pela alma do seu cônjuge, preciso te dizer que te deram informação enganada. Houve um engano de informação e de ensinamento. Você não é responsável pela alma de ninguém, a não ser pela sua. Você só é responsável pela sua alma, de mais ninguém. A salvação é individual. A Bíblia já fala sobre isso. Eu e a Alessandra somos uma só carne, e nem assim eu sou responsável pela alma dela. Como esposo dela, juntos, eu tenho responsabilidades como marido, de protegê-la, de cuidar, de guardar, de levar para ela ensinamentos bíblicos, porque essa é a responsabilidade do homem. Minha responsabilidade. Pela alma dela, não. Pelas decisões que ela toma, não. Ela é um ser individual.
ela é filha do Senhor, o Senhor é pai dela, ama ela mais do que eu e prepara todos os planos, todos os caminhos para que ela encontre Deus e o caminho dela. Ela tem a individualidade dela. Eu não sou responsável pela alma dela. Quando a gente fala que homem, o pai, mãe, homem, mulher, pastor, vai dar conta a Deus das suas responsabilidades, é daquilo que Deus me deu na terra como responsabilidade. Eu não sou responsável pela alma dela. Eu sou responsável pela minha esposa. Como marido, eu tenho que cumprir tudo que Deus me deu. Protegê-la, guardá-la, orientá-la. Morrer por ela se for necessário, porque essa é a alcunha do marido. Biblicamente falando. Não tem condenação a mim se ela, por exemplo, não quiser Cristo. Por decisão dela, é decisão dela. Se eu fiz tudo que me cabia, é decisão dela. Então eu não sou responsável pela alma dela. O seu marido, se ele está no adultério, ele escolheu isso, ele escolheu viver isso, você não é responsável pela alma dele, não. Você, como cristã, tem deveres. Um deles é orar por todas as almas perdidas. Então, não é o seu marido, é todas as almas perdidas. Inclusive o seu marido, se ele estiver nessa condição. Agora, se você não ora por outras e quer orar só pelo seu marido, está errado também. Agora, de forma nenhuma, não tem nenhum texto bíblico que diz que você, esposa, é responsável pela alma do seu marido. Não tem. Se tiver, por favor, você pode, nos dar, nos mostrar, mas eu não conheço. Josival Justina diz, mas eu quero ficar só até ela voltar. E se minha esposa morre, eu caso no outro dia. Pronto, esse já deixou claro como é o procedimento, que é um procedimento correto, tá? Correto, ou seja, eu sou casado, minha esposa está em adultério, não está comigo, não está em casa, eu estou esperando, eu estou só, ponto. É isso que a Bíblia manda fazer. Desejo que ela volte, desejo a restauração, ponto. Bom, não restaurou e ela morreu, tá bom, eu não vou ficar sozinho, eu estou livre, eu posso me casar no dia seguinte. É bíblico, por mais que seja frio, esse posicionamento é correto. É engraçado que a sociedade às vezes julga alguém que se casa uma semana depois que a esposa morre, mas não julga alguém que se casa de novo com a esposa viva. Porque a sociedade não segue a Bíblia. A sociedade não segue ao Senhor. A sociedade serve ao maligno, ao mundo. Nós servimos ao Senhor. Então, Luciana, não tem e aí. Ele está vivo. É pecado desejar a morte dele. É pecado orar pela morte dele. É pecado esperar pela morte dele. O que você precisa, nesse caso, é, em Deus, pedir para que Deus te sustente, para que Deus te oriente e para que Deus te dê paz para você aguardar o seu marido. Porque tem coisas que é só Deus que pode fazer. Mais ninguém pode. É um bálsamo que só Deus pode me dar, mas quando eu entrego a minha vida para Ele em todos os sentidos. É o Senhor que vai te dar descanso. Agora, gente, eu preciso compartilhar algo com vocês. Eu tenho visto cada vez com mais frequência. Semana passada mesmo chegou uma outra notícia dessa para mim. Quando o homem ou a mulher está posicionado corretamente, quando o homem ou a mulher consegue resolver suas dores e se colocar inteiramente no Senhor, e o outro não toma uma decisão correta, eu tenho visto cada vez mais frequência, gente. A pessoa passa, não está mais aqui, não. Você tem recebido essas notícias, Ivan? Na verdade, eu estou, inclusive, tratando 2 pessoas nessa situação. Não é que a gente deseje, não é assim, a pessoa não está orando para que isso aconteça,
mas a pessoa está corretamente posicionada. E o corretamente posicionado, a gente, tem muito a ver com as nossas dores. A maioria das situações a gente não consegue tratar as nossas dores e por isso que a gente não está posicionado corretamente. Agora, cada dia mais tem chegado essas notícias. A pessoa está ali posicionada direitinho e não é plano do Senhor que essa pessoa fique sozinha. E aí o outro, de uma hora para outra, não está mais aqui. Super saudável, super esportivo, super rico, super isso, super aquilo outro, e de uma hora para outra. Questão de justiça ou injustiça. Não fui eu que escrevi a Bíblia e não fui eu que decidi servir ao Senhor. Essa é a questão. A gente precisa olhar e bancar e ser sério e honesto naquilo que nós decidimos. Então, se eu escolhi ser cristão, né, um dia lá, levantei a mão, fui batizado, ou seja, declaro que Jesus Cristo é meu Senhor. O meu manual de conduta passa a ser a Bíblia. A vontade já não é mais a minha, é a do Senhor. O problema é que nós temos hoje muita gente que só quer servir a um Deus que faz as vontades dele. Ou seja, se Deus atende às minhas vontades, está tudo bem, eu sou cristã. Aí tem justiça. No momento em que a vontade de Deus é contrária à minha vontade, aí esse Deus é injusto. Aí a lei dele é injusta. Então, eu não tenho como contrariar. O meu papel aqui é falar sobre a verdade da Bíblia, do que está escrito. Eu procuro, inclusive, nem interpretar muito a Bíblia nas lives. Eu prefiro dizer o que está escrito e ponto final. Justamente para não gerar esse tipo de confusão. E o meu papel é respeitar a decisão de cada um. Então, aquele que acredita que pode, que é injusto o que Deus falou e que ele pode ter uma outra pessoa, amém. E vai sofrer as consequências disso, porque é isso que a Bíblia diz e eu creio nisso. Eu creio nisso porque eu, quando estive em adultério, eu sofri as consequências do adultério, eu tive orações rejeitadas, Deus não falava comigo, Deus não me respondia, e eu sei disso porque eu sou um homem que tenho muita intimidade com Deus quando estou com Deus. Eu sei que Deus simplesmente se calou para mim no tempo que eu estava em adultério. E a Bíblia fala sobre isso lá em Malaquias capítulo 2. Então, tem consequência. Crendo ou não, tem consequência. Então, aqueles que decidirem, eu vou seguir o meu caminho, porque quem traiu foi meu marido, o problema dele. A Bíblia diz que no momento em que você se deitar com outra pessoa, que não seja o seu marido, que ainda está vivo, você estará cometendo adultério. Isso está lá em Mateus capítulo 19. Isso também está lá em 1 Coríntios 7. Isso também está em Romanos 7, isso também está em Lucas. Ou seja, é mais uma vez que a Bíblia repete as mesmas coisas. Mas ainda assim, o Ivan, ele respeita a decisão de cada um. Está tudo bem. Deus, ele também respeita. Ele respeita a decisão, ele permite que você faça. Ele só não permite que o pecador entre no céu. Ele só não permite que o adúltero entre no céu. Deus permite que cada um de nós faça a escolha que quiser na terra. E faça o que quiser a partir daí. O que ele não permite é que, como pecador, a gente entre no céu. E aí, a decisão é nossa do que iremos fazer. É que tudo que a gente faz tem consequência, né? Aí a questão é, o outro, ele vai fazer o que fizer comigo. Ele vai responder. Mas a questão é, o que eu vou fazer com o que o outro fez comigo? E aí, quando a gente fala da questão da injustiça, se a gente tiver esse olhar, tem muita coisa que é injusto. Se a gente tiver esse olhar, a gente vê injustiça de todas as formas. Será que é justo alguém ser pobre e outro ser rico? Será que é justo um passar fome e outro jogar comida fora? Será que é justo pessoas que cometem crime, teoricamente, estarem vivendo tão bem, estarem comendo tão bem?
a gente entra numa série de questões do que é justo e do que não é justo, quando a Bíblia não nos dá permissão para isso e quando a Bíblia não nos dá explicações para isso. O que a Bíblia diz é que a justiça é do Senhor e a justiça não é como a gente pensa exatamente. A justiça do Senhor é uma justiça de restauração. E aí, se eu entro nesse julgamento do que é justo, do que não é justo, segundo os padrões desse mundo, tem muita coisa que não é justo. E a gente entra num caminho de doença mental, doença espiritual, doença no corpo. A gente entra num caminho de julgamento, a gente entra num caminho de viver somente o que nos dá satisfação nesse momento, sem olhar que existe uma outra vida, uma eternidade, uma vida com o Senhor. E aí a questão é se eu creio ou não nisso. E se eu não creio, gente, tá tudo bem, é o que o Ivan falou. Da nossa parte não vai absolutamente nenhum julgamento. Nenhum julgamento, é decisão de cada um. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Boa noite e até amanhã.